Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá para a explicação da aula de hoje de CHN. Vamos continuar no nosso livro. Nós estávamos vendo sobre os animais, né? A gente viu animais vertebrados, vimos animais invertebrados, vimos os animais mamíferos, os anfíbios, os répteis, né? Todos esses tipos de animais. A gente aprendeu que cada tipo de animal tem a sua reprodução, né? Tem seus filhotes de formas diferentes. Os mamíferos carregam seus filhotes na barriga e depois amamentam. Os répteis, a sua maior parte, botam ovos, as aves também. Os anfíbios, nós aprendemos que eles precisam viver próximos da água, né? Eles precisam da água também para sobreviver, apesar de viver em ambiente terrestre, eles também precisam ter água. Os animais aquáticos, né? Aprendemos que os aquáticos são aqueles que vivem exclusivamente dentro d'água, seja no mar ou em água doce, né? Em rios. Eles precisam da água para respirar, eles retiram o oxigênio da água, né? Então a gente viu tudo isso sobre os animais. E agora a gente vai começar o nosso capítulo 12, lá na página 208, e a gente vai entender sobre a conservação ambiental. O que a gente pode fazer para poder manter a natureza, o ambiente saudável, os animais vivendo bem, né? Como que a gente pode fazer isso? E a gente vai começar entendendo sobre os animais domesticados e os animais silvestres, tá? Eu acho que vocês já devem, né? Já sabem mais ou menos o que é os animais domesticados e os animais silvestres, mas a gente vai rever e entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar com uma atividadezinha, olha lá. Você tem ou gostaria de ter algum animal de estimação? Qual? Então, se você tem um animal de estimação, você vai fazer do seu animal de estimação. Se você não tem, você vai imaginar algum animal que você gostaria de ter, tá bom? Daí você vai escrever aqui o nome dele, tá bom? Que tipo de animal é ele? Se é cachorro, gato, peixe, né? Tem gente que tem passarinho. Aqui você vai fazer um desenho dele, né? E aqui, a que grupo ele pertence? Ele é mamífero? Ele é réptil? Ele é peixe? Tá bom? Que grupo que ele pertence? O que ele come? Esse animal que você escolheu, que você tem ou que você escolheu, que você gostaria de ter. O que ele come? Né? Geralmente, animais como gatos e cachorros comem ração, ou então comem a comida, né, que nós mesmos comemos. E como nascem os filhotes? Aí vocês vão escrever aqui. Se for um gato ou um cachorro, eles nascem da barriga da mãe. Se for um passarinho, eles nascem de ovos. Se for um peixinho, ele também nasce de ovos, né? Então, vocês vão escrever aqui sobre o animalzinho de estimação de vocês ou sobre o animal que vocês gostariam de ter, certo? Então, vamos lá. Os animais criados pelo ser humano são chamados domesticados. Em locais como sítios e fazendas, há animais criados para ajudar no transporte de pessoas e de produtos e na produção de alimentos e roupas, por exemplo. Outros animais domesticados vivem na casa das pessoas ou próximos a elas. São os animais de estimação. Os mais comuns são os cães e os gatos, mas há outros animais que podem viver sob os cuidados do ser humano, como aves e peixes. Então, gente, animais domesticados são aqueles que vivem próximo ao ser humano, né? Se a gente pegar o exemplo de uma fazenda, os animais, como as vacas, as ovelhas, os porcos, são animais domesticados porque eles vivem próximo
do homem, né, eles são cuidados pelo ser humano. Eles recebem um tratamento, né, pelos seres humanos. Os seres humanos fornecem alimento, fornecem água, por isso eles também são domesticados. E outros tipos de animais domesticados são os animais de estimação. São aqueles que vivem dentro de casa com a gente, né? Que geralmente são cães, gatos, mas também tem gente que tem passarinho, tem gente que tem peixe, tem gente que tem tartaruga. Eu já tive tartaruga quando eu era criança. E também é um animalzinho que pode ser domesticado, né? Que pode ser bichinho de estimação. Certo, turminha? Então, os animais domesticados não necessariamente são só os animaizinhos de estimação. São aqueles animais também que vivem em fazendas, né? Que são cuidados pelo ser humano, que ajudam no transporte de alimentos, ou então fornecem alimento, fornecem carne, fornecem leite para o ser humano, tá bom? Vamos para a página 209. Os animais que vivem livres em seu ambiente natural são os silvestres. Eles não dependem dos cuidados do ser humano para conseguir alimento e abrigo. Então, os animais silvestres são aqueles que vivem livres, né, no ambiente natural. Eles não dependem do ser humano para sobreviver, para poder ter comida, para poder ter água. Eles conseguem providenciar seu próprio alimento, sua própria água. Eles conseguem sobreviver sozinhos. Então, esses são os animais silvestres. E os animais domesticados são aqueles que precisam dos cuidados do ser humano, tá bom? Vamos lá. Observe as fotografias de alguns animais silvestres e use as pistas para completar o nome deles. Então, nós temos 4 animais silvestres aqui e a gente vai completar com as letras que faltam, tá bom? Vamos lá. Este nome só tem uma vogal, que aparece na palavra animal. Então, esse animalzinho aqui é uma ave daqui do Brasil, só tem uma vogal, repete a mesma vogal aqui. E essa vogal aparece na palavra animal. O que vocês acham? Pensa aí, né? Vou dar a resposta já para vocês. Como este bicho, ninguém ri. Estamos falando da... Ó, é um tipo de cobra. Tá aqui o começo dela, suco, né? Já eu dou resposta. Próximo animal. Pegue a palavra jaca e ponha um recheio nela. Pegue a palavra jaca e ponha um recheio nela. Então, aqui no meio vai pôr um recheio. Ó, esse aqui que vai ser o recheio. Então, aqui vai ficar uma sílaba, aqui é outra. Dá pra gente descobrir o nome desse animal. E o último. Tem 4 patas, eu já vi. Mas seu nome não é 4, é alguma coisa. Alguém já descobriu? Se já descobriu, já coloca, já vou dar a resposta. Vamos lá. Vou ler essa última parte, daqui a pouco eu dou a resposta aqui. Esses são alguns dos animais que encontramos na natureza. Para se alimentar, eles caçam, pescam e comem vegetais. Dependem do próprio esforço para buscar o alimento necessário à sua sobrevivência, relacionando-se uns com os outros e mantendo o equilíbrio natural do ambiente em que vivem. É por isso que a retirada de animais do seu ambiente natural causa desequilíbrio e pode prejudicar os demais seres vivos daquele lugar. Então, gente, esse tipo de animal que a gente tem aqui em cima, eles são animais silvestres, eles dependem deles mesmos para sobreviver. E como que eles sobrevivem? Como eles se alimentam? Eles caçam, né? Eles pescam, pegam peixes de rios, dependendo do tipo de animal. Eles comem vegetais que eles encontram na natureza, frutas, castanhas e assim por diante. E aí o que acontece? Alguns animais são carnívoros, eles comem outros animais, né, menores. Então eles precisam caçar para sobreviver. E se, por exemplo, retira
o alimento, retira um animal da natureza que serve de alimento para esse animal, por exemplo. Se a gente tira da natureza deixa eu ver o que ela pode comer que existe aqui no Brasil, vamos dizer, pequenos ratinhos. Vamos dizer que o ser humano vai lá e retira esses ratos da natureza. Ela não vai ter o alimento para sobreviver. E aí desequilibra a natureza, ela também não vai conseguir sobreviver. Aí ela vai acabar morrendo. Certo? Então vamos para as respostas aqui. Aqui, esse primeiro animal é o carcará. O carcará é um tipo de ave que existe só aqui no Brasil, tá? O ambiente dele, se eu não me engano, é a caatinga, é o bioma onde ele vive, certo? Esse animal aqui, eu acho que todo mundo descobriu, né? É a sucuri, é uma cobra brasileira também, ela é venenosa, tá? Tomar cuidado se encontrar uma sucuri por aí. E aqui, a jaguatirica, ela é um felino, ela é pequena, ela não é tão grande quanto a onça, a onça pintada, que a gente também tem aqui no Brasil, ela é um pouco menor, tá vendo? Ela tem 1,3 m, ela é compridinha, mas ela é mais baixa, ela é baixinha. Esse aqui é o coati, né? Bonitinho, o coati é o rabinho dele todo listradinho, é um mamífero também, certo? Ele se alimenta de insetos, né? Que ele encontra no meio do mato, de formigas, de cupim. É uma belezinha esse bichinho. Certo? Vamos lá para a página 210. Extinção das espécies, né? Todo mundo acho que já ouviu falar em extinção. A extinção é quando um animal deixa de existir na natureza. E como será que acontece a extinção de um animal? A gente vai entender um pouquinho aqui, certo? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre a extinção dos dinossauros? O que significa dizer que uma espécie está extinta? Né, a gente já conversou aqui, extinta quer dizer que não existe mais. Ao longo da história do planeta Terra, diversas espécies de seres vivos desapareceram e muitas outras surgiram. Dinossauros, mamutes e preguiças gigantes são exemplos de animais que existiram em diferentes momentos na história da Terra e foram extintos há muito tempo. A extinção de uma espécie pode acontecer por muitos motivos, e inclusive pode ser parte de um processo natural. A redução ou degradação do habitat de uma espécie pode causar sua extinção, pois esses seres vivos perdem os recursos de que necessitam para sobreviver, como abrigo e alimento. Foi desse modo que um grande número de espécies brasileiras foi extinto. Mesmo que essas áreas degradadas fossem completamente reflorestadas, seria muito difícil recuperar sua diversidade. Muitas espécies foram extintas antes mesmo de serem conhecidas pelos pesquisadores. Outras espécies foram caçadas até sua extinção. O ser humano é atualmente o maior causador da extinção de animais e de outros seres vivos. Então, gente, a extinção, como eu expliquei para vocês, é o processo que um tipo de animal deixa de existir, algum ser vivo deixa de existir, a gente não encontra mais na natureza. E o que acontece? Por que esses animais acabam sendo extintos? Muitos por processos naturais, como foi a dos dinossauros, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas é sabido que quando os dinossauros viviam na Terra, houve um grande meteoro que atingiu a Terra, né? Esse meteoro causou muita destruição do planeta, e esses dinossauros, esses animais, tiveram dificuldade de sobreviver, porque foi destruído muita área que servia de alimento, escureceu a fumaça, né, que foi causada pela explosão,
cobriu o céu por muitos anos e eles não conseguiram mais receber luz solar. Todo um monte de coisa fez com que eles fossem extintos. Eles não conseguiram sobreviver nesse ambiente depois que esse meteoro caiu. Muitos morreram por causa do meteoro mesmo, né, com a queda, e outros foram morrendo ao longo do tempo porque não tinham alimento, não tinham como sobreviver. E é isso que acontece até hoje. Os animais podem ser extintos pela ação natural ou pela ação do homem. O ser humano também é causador de extinção pela caça, né? Alguns animais foram extintos de tanto serem caçados pelo ser humano. Um exemplo disso são os elefantes na África. Eles quase foram extintos, tem muito poucos elefantes silvestres que soltos na natureza, porque o ser humano caçava os elefantes para poder pegar o marfim, que são aquelas presas grandes do elefante que eram utilizadas para a indústria, para fazer objetos como teclas de piano. Então, o marfim dele era muito valioso. O ser humano caçou muito elefante e ele quase entrou em extinção. Hoje em dia existem organizações que cuidam desses elefantes, que protegem, né, para ele não poder entrar em extinção. Aqui no Brasil, outros animais também entraram em extinção. Eu não sei se foi extinção completa, mas o mico-leão dourado é uma espécie muito ameaçada também pela caça, né? O ser humano caça esses animais, esses micos, para poder colocar como animal de estimação, muitas vezes. Então, ele também quase foi extinto da nossa natureza. E também o que acontece? Às vezes o ser humano vai lá, olha lá, e degrada o ambiente. Degrada é destrói, tá? Quer dizer destruir. Ele degrada o ambiente onde os animais vivem. Aqui é um ambiente, olha só, que foi totalmente degradado, é uma área desmatada aqui. Então aqui era tudo floresta. E essa floresta foi retirada. E o que aconteceu com os animais que viviam aqui? Muitos morreram, né, porque não tinham mais o espaço para sobreviver, tiveram que fugir. Então, a degradação do ambiente também causa extinção, porque o animal não tem mais onde viver, não tem mais abrigo, não tem mais alimento para ele, certo? Então, o ser humano é o maior causador de extinção no planeta, certo? Vamos lá para a última página, 211. Há muitos animais extintos e outros ameaçados de extinção em todo o mundo. No Brasil, a lista desses animais é grande. Conheça alguns deles. Então, olha só, esses são alguns animais que estão em risco de extinção aqui no Brasil. O tatu-bola, o mascote da Copa do Mundo de futebol de 2014. Vocês lembram? Que aconteceu no Brasil. Pode ser encontrado na Caatinga e no Cerrado. É o tatu-bola. Ele vira literalmente uma bolinha. O cervo do Pantanal está ameaçado pela destruição do seu habitat. Então, o Pantanal é um ambiente onde está sendo muito degradada as florestas, as matas de lá. Então, esse animal também está em risco de extinção, o cervo do Pantanal. O boto cor-de-rosa, que vive em rios e lagos, rios ao longo da floresta amazônica, também tem risco de extinção por conta da caça. E aqui é o preá, que vive no sul do país, onde há a vegetação do pampa. Ele parece um ratinho, né? O preá. Na verdade, eu acho que ele é até meio que parente dos ratos. Ele também está sendo ameaçado de extinção pela caça, certo? Vamos lá, responder essa perguntinha aqui. Esses animais ameaçados de extinção vivem no mesmo lugar ou em diferentes regiões do Brasil? Bom, a gente já viu aqui, né? Cada um vive numa região. Então, vocês vão responder aqui. Cada um vive em uma região. Como você chegou a essa conclusão? Não, a gente conseguiu chegar a essa conclusão porque cada um vive num bioma diferente. Né? Aqui o tatu-bola vive no Cerrado e na Caatinga, o cervo vive no Pantanal,
o boto vive na floresta amazônica e o preá no pampa, certo? Então, chegamos a essa conclusão, pois cada um vive em um bioma diferente, certo? Aqui a segunda pergunta a gente não vai fazer, porque era para ser discutida, então a gente não vai conseguir fazer ela hoje. Só essa perguntinha aqui, ok? Essas são as atividades de hoje de CHN. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer coisa vocês me chamem no WhatsApp que eu respondo as dúvidas de vocês. E não se esqueçam de mandar foto das páginas que vocês estão fazendo, tá bom? Manda fotinho para mim para eu poder registrar aqui que vocês fizeram direitinho. Certo, turminha? Bons estudos, até o próximo vídeo.